Gente, então, a nossa temática, já que nós estamos tratando de desafios da regularização fundiária na Amazônia, então o nosso é o desafio na área social. Bom, eu coloquei logo essa foto porque nós vamos tratar das pessoas. E o nosso grande desafio, não só na Amazônia, mas em qualquer lugar do Brasil que a gente vá fazer regularização fundiária, responder a essas duas perguntas. As pessoas, a sociedade, terá um papel na regularização fundiária, na REURB, como sujeitos ativos do processo, ou eles serão meros receptores dessa política pública? Eles serão apenas os beneficiários da regularização fundiária. Então, o grande desafio é que eles sejam estes sujeitos ativos, partícipes, com uma postura colaborativa para que a gente possa ter sucesso no projeto. Eu sou suspeita para falar, porque eu milito na área social mesmo, mas compreendo que 60%, pelo menos, do sucesso de um projeto de REURB, e eu estou falando de sucesso quando a gente consegue abranger o máximo possível de imóveis titulados, quando a gente consegue que haja uma compreensão sobre o que é a REURB, para que ela serve, quais são os benefícios e até alguns perigos que ela pode ter. Então, eu diria que este trabalho na área social, especialmente o de mobilização, ele representa 60% do sucesso de um projeto de REURB. Se a gente não atingir as pessoas, por mais especializados tecnicamente, rigorosos tecnicamente que nós sejamos, mas nós não chegaremos no que é o grande objetivo, que é levar melhoria de qualidade de vida para a população. Por isso, este foco nas pessoas. Então, o desafio social está bem focado nessa perspectiva. Então, na Amazônia, nós temos uma grande diversidade cultural que reverbera nas práticas participativas nas cidades. E essa origem, e o professor José Júlio vai falar para vocês bem mais detalhadamente sobre esse processo de constituição, de formação das cidades, mas eu trago aqui alguns exemplos que vão simbolizar o quanto é diversa a nossa conjuntura, vamos dizer assim, cultural, e que nós vamos ter que enfrentar isso no processo de regularização fundiária. Eu coloquei ali na primeira foto um município, que é Sinop, no Mato Grosso, que ele foi estruturado tendo como eixo direcionador muito mais estradas. Ele está longe, não tem nada a ver com a questão ribeirinha. Mas do lado dele tem um outro município, que é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que é um município que tem a maior população indígena urbana do Brasil. A informação é de que nós teremos ao menos 23 etnias residindo na cidade. Então, a vida urbana e a vida da tradição indígena aí se reunindo e trazendo uma diversificação muito grande nas formas de organização social. É muito diferente a forma de organização social de uma população indígena, de uma população quilombola. E falando em quilombola, nós colocamos também o município de Alcântara, no Maranhão, que tem uma população de origem quilombola muito grande, e onde a gente vê também um conflito de perspectivas, enquanto você tem esta população quilombola, que eu represento aí, com essa parte mais de preservação do monumento, e temos, junto com isso, o grande avanço que é a estação espacial,
e conflitos muito grandes que ocorreram mais recentemente com a liberação da estação na negociação com os Estados Unidos. É uma cidade que está na beira-mar. Depois nós temos aqui no Pará um exemplo de São Sebastião da Boa Vista. É um município que lida com duas situações em termos de território físico. Uma parte do município está assentado sobre as águas e a outra parte sobre a terra várzea. Nós temos o município de Afuá, que é muito emblemático, mas o de São Sebastião da Boa Vista, ele apresenta as duas situações. Por fim, nós temos o município, como exemplo, de Serra do Navio do Amapá, que é oriundo de uma cidade empresa, onde a lógica de organização também é totalmente diferente de uma ocupação urbana, vamos chamar de espontâneas. Então, esse processo de formação, ele vai reverberar nas práticas na cidade. E nós estamos falando de regularização fundiária urbana. Bom, e como foi que isso foi sendo disseminado e que tem um impacto também nas formas de organização social? Nós tínhamos, na época da ocupação, o discurso de que essas especificidades regionais, essas especificidades culturais, elas, sendo ignoradas, elas não estariam representando um grande prejuízo, porque o discurso, né, a fala, a propaganda era de associar a ocupação à modernização, ao progresso, civilização, renovação. Então, essa ocupação se deu dessa forma a ignorar as especificidades locais, e eu estou me referindo às especificidades mais culturais, e os nativos, vamos denominar assim, os já residentes, que tinham um outro processo de relação, e eu coloco aí um exemplo que é muito prático, muito usado aqui na Amazônia, que é o do mutirão, e neste caso a comunidade se reúne para conjuntamente construir ou cuidar da roça, e, ao mesmo tempo, a gente tem o migrante com essa perspectiva de futuro a partir desse Eldorado. Então, eu coloco aqui, é pista para você encontrar a mina de ouro, essa é a perspectiva da pessoa que chega, e é uma outra a perspectiva do que já está aqui. Inclusive, a relação com a terra e a forma de perceber o papel da terra na vida da sociedade. Então, esse processo ele se deu de uma forma muito acelerada e não foi possível uma reelaboração dessas formas de organização social que nós tínhamos anteriormente. E aí, o que é que nós vamos encontrar e que se constituem desafios na dinâmica social na Amazônia a partir dessa forma de construção das cidades na Amazônia? E eu já comento o seguinte: são desafios que nós precisamos enfrentar, mas que, longe de serem empecilhos, longe de serem problemas, para que haja um envolvimento das organizações e da população em geral no processo de REURB. Nós vamos ter uma variedade, um diferencial bem acentuado nas formas de organização, nas formas de associativismo, que são importantes para serem potencializados em um processo de REURB. Então, tanto nós vamos ver essa variedade grande, como nós vamos ver diferenças de consolidação dessas organizações sociais. Nós vamos encontrar novas formas diferentes das que haviam anteriormente e que algumas estão em construção, outras foram construídas, mas estão andando assim bem devagar. Então, isso é uma realidade que nós vamos encontrar.
Nós vamos encontrar também, e aí eu não acreditaria, é o ponto 3, eu não acreditaria este item 3, a forma de ocupação. Nós vamos encontrar, às vezes, resistência à organização e uma certa apatia, um desinteresse para se construir novas estratégias de organização, muitas vezes decorrentes quando se trata da questão de políticas públicas, muitas vezes decorrente de experiências de não sucesso no plano participativo, ou de promessas do poder público não cumpridas. Então, isso também leva a uma indiferença até da sociedade em se constituir de forma organizada. Nós vamos encontrar também situações em que as organizações sociais formais elas podem ter até uma atuação menos eficiente ou menos expressiva do que as não formais. Vamos lidar com isso, sim, que também não é um problema. Também vamos encontrar uma situação do poder público, que nem sempre ele estará com o interesse de facilitar o processo de organização e participação. E isso, eu diria que também não é um privilégio aqui da Amazônia. Vamos encontrar também conflitos e disputas entre organizações, vamos sim, e entre lideranças. Isso pode acontecer por diversas razões. E aí, bem específico, mais aqui da nossa região amazônica, a nossa dificuldade nessa parte de comunicação. E hoje, que nós enfrentamos a questão da pandemia, onde a comunicação virtual passa a ter um papel muito importante, ainda que reforço sempre a forma de participação virtual, ela não deixa de ser excludente, mas ela facilita também, especialmente neste momento. E nós enfrentamos dificuldades nesse sentido de comunicação. Bom, e a questão social já afunilando para a REURB. Nós temos esse cenário todo que eu rapidamente comentei. Nós temos na REURB, no aspecto social, 3 eixos que são os de atuação direta da área social. O primeiro, que ele é o carro-chefe do trabalho social, né? A participação, envolvendo o processo de mobilização, ele, do ponto de vista temporal, ele perpassa o processo como um todo, do início ao final, e aí depois a gente pode, em algum momento, discutir esse final, que na regularização fundiária, eu lembro da Miriam sempre reforçar, né, que a gente não enxerga o final, continua sendo um processo que vai influenciando outras políticas ou agregando outras políticas, mas este processo de participação que vai ter várias estratégias que nós vamos poder nos valer, várias ferramentas que, no decorrer do curso, nós vamos conversar bastante sobre as possibilidades nesses 3 eixos de trabalho. O cadastro social, que é bastante marcante, ele é uma etapa específica da REURB, se constitui menos como um registro das informações que têm impacto direto para a regularização fundiária, mas ele nos possibilita desvelar a realidade socioeconômica de cada família residente e, com isso, vai nos possibilitar de estabelecer medidas sociais, e aí a gente tenta dar um status de projeto a essas medidas sociais que vão extrapolar o período de execução da REURB propriamente dito. Ao terminar a titulação, as medidas sociais, que elas visam a fixação da população no local regularizado, visam a sustentabilidade de todas as medidas que decorreram da regularização, especificamente e com mais
com mais direcionamento, as medidas urbanísticas que foram estabelecidas e implementadas, as medidas do ponto de vista ambiental, as medidas sociais, elas se juntam com uma forma de contribuição expressiva para que a própria população, né, participando do processo como um todo, ela se sinta realmente parte desse projeto e leve à frente a preservação de todas as medidas ambientais e urbanísticas que foram implementadas por meio da REURB. Bom, e um comentário geral sobre a dinâmica social, seja ela no país como um todo, seja ela na Amazônia, diversidade nós vamos encontrar sempre. É uma característica da área social, né? A população ela não tem uma homogeneidade, nós não vamos encontrar isso em lugar algum. E essa diversidade ela não deve servir de empecilho para que a gente busque o envolvimento da sociedade num processo de REURB. Em algumas situações, essa diversidade pode até ser facilitadora de um processo de participação, desde que a gente trabalhe bem essas questões. E nós temos muitas ferramentas que são possíveis de serem acionadas para, eu diria que para qualquer cenário de organização social. Mas é fundamental que a gente, e aí agora eu me dirijo mesmo àquelas pessoas, aqueles profissionais que vão atuar diretamente lá na área de regularização. É preciso conhecer a fundo essa dinâmica, compreender os processos de interação entre as organizações, entre lideranças que existem naquela área onde será trabalhada a REURB, para que se possa identificar as estratégias mais adequadas, potencializando o que já existe e também fomentando a criação de novas formas de organização e de interação participativa. Pronto, gente. Esse era o nosso recado inicial, dessa forma bem abrangente. Os vídeos que vocês vão ver, eles vão especificar todas essas questões e nós estaremos também à disposição, porque, diferente das outras dimensões da regularização fundiária, na dimensão fundiária, nós temos a legislação orientando bem, na urbanística, também na ambiental, nós temos regras definidas legalmente. Na questão social, nós temos a obrigação de criar, junto e sempre nesse processo participativo. Então, vai depender muito das equipes que vão trabalhar a REURB para que a gente consiga este envolvimento da sociedade. Obrigada.